ministério com crianças. Falamos que criança é prioridade, sabemos as necessidades que cercam as crianças, sabemos todas as falhas que envolvem os segmentos responsáveis, e compete à igreja o papel de socorrer as crianças através do amor de Deus e da orientação que a palavra de Deus traz para o crescimento dos pequeninos. O nosso texto, a nossa divisa, ela é muito forte. Ela está baseada ali em Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 7 e 8, não é isso? 6 a 8. E esse texto tão conhecido e talvez tão pouco aplicado no dia a dia, ele é a base, é o suprimento, né? É o alicerce do que deve ser a realidade de alimento espiritual na vida das crianças. A principal agência de formação é a família, né? E a palavra de Deus em Deuteronômio começa dizendo: falarás aos teus filhos, ao deitar, ao levantar, ao alimentar. Em todo tempo, a palavra de Deus está nos incentivando a falarmos do amor de Deus aos nossos filhos. Nesses dias de adversidades, de crises, de falta de tempo, nós podemos ver pelas estatísticas existentes que o principal seminário da família é o lar. É o principal seminário, é o lar. Da família, do Estado. E o pai é o tutor teológico responsável pela educação espiritual dos seus filhos. Estamos vivenciando uma degradação familiar. Vi algumas estatísticas. A família tradicional hoje, a família composta de pai, mãe e filhos, ela está se resumindo a cerca de 40%. Os outros 60% estão distribuídos entre crianças que estão sendo criadas e adotadas por casais gays. Quase 20% está destinado às mães solteiras. E o restante está colocado para as famílias chamadas famílias modernas, onde pais já chegam com filhos e mãe com filhos e se unem para constituir uma família só, com aquelas crianças vindas de pais e de lares diferentes. E nessa degradação, o resultado é espantoso, porque falta a base essencial para estabelecer os valores que são essenciais na vida das crianças. E a igreja está inserida nesse contexto de prover, de suprir aonde o principal seminário, a família, falhou e está falhando. Porque se nós fôssemos ser verdadeiros conosco mesmo, qual de nós, pais, avós, tios, familiares, estamos vivenciando esses ensinamentos conforme ordenança de Deus para os nossos filhos? Não estamos plantando no coração dessas crianças o desejo de amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes nos limitamos a trazer para a igreja e querer que os professores da escola dominical realizem o que nós, pais, estamos negligenciando. E é jogado nas costas da igreja uma responsabilidade grande, como é jogado nas costas da escola secular uma responsabilidade que não é da escola, de educar, de trazer para os filhos a educação prioritária, de respeito, de amor e todos esses valores essenciais
que estão sendo deixados de lado. A igreja tem uma missão tremenda. A igreja precisa receber as crianças. A igreja precisa receber as crianças conforme ordem dadas por Jesus. E nós queremos que esse texto apareça em nossa tela. Marcos 10:15 e Mateus 18:5. O irmão Som coloca esse texto aí. Marcos 10:15, Mateus 18:5. É importante que esse texto apareça aí e que a igreja recite esse texto. Marcos 10:15. Meio lento. Vai melhorar. Vamos recitar a igreja? Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E o outro texto, Mateus, eu disse 18:5. Mateus 18:5. Recita. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Então nós estamos vendo a ordem da palavra de Deus, em que patamar Deus coloca a criança. Porque o reino dos céus é feito, é recebido, é ofertado de maneira especial aos pequeninos. Porque qualquer que receber uma criança, recebe o reino de Deus em sua vida e pode transmitir a essa criança os valores essenciais. As lições infantis que essas crianças transmitem, de humildade, de desejo de aprender, de interesse, são atitudes infantis que representam o que é necessário para entrarmos no reino dos céus. Por isso nós precisamos ter um olhar muito mais, como igreja, muito mais atencioso para as realidades e as necessidades das crianças. A igreja precisa orar pelas crianças. É papel da igreja no ministério com crianças. Interceder. Eu creio que depois desse seminário, os próprios ministérios da igreja vão entender, vão compreender a necessidade de se unir para orar, para interceder pelas famílias que essas crianças estão inseridas, pelas atitudes que essas crianças têm, às vezes na presença da família, da igreja, e a necessidade de mudança na vida dessas crianças. Então a igreja tem esse papel de receber, de orar pelas crianças, de mostrar a necessidade de mudança que precisa haver na vida de cada uma delas. E a igreja precisa mostrar o caminho. Nós sabemos que a crise oferece a possibilidade de vermos e percebermos o que é essencial na vida de cada um de nós. A vida ela nunca aparece pronta. Nós passamos por provas, nós temos decepções, sonhos são enterrados, esperanças são abortadas. Por isso as crises, elas pertencem à estrutura da vida que se dispõe a viver no caminho. Caminho sempre leva a algum lugar.
Não existe caminho para si mesmo. Caminho exige direção. Caminho exige saber ter um objetivo. Precisamos entender, não para onde vamos, mas para com quem estamos indo. Será que muitos pais presentes aqui sabem o caminho que seu filho está andando? Conhece as amizades dos seus filhos? Convive com as necessidades dos seus filhos? Das crises que fazem parte da vida dos filhos? Embora as crianças não tenham mais o tempo, ou os pais não tenham o tempo e a disposição de ouvir os filhos para conhecer as suas necessidades. Não se vive simplesmente por viver e nem pela certeza de que vamos morrer. A função do caminho é ligar. Não existe caminho para si mesmo. Por isso Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes pensamos que as mensagens são fortes para os nossos filhos, que eles vão crescer e quando eles crescerem eles vão entender. E nós perdemos tempo, porque toda criança tem condição de absorver, especialmente quando se fala do amor de Deus para ela. Nós pais que tivemos experiência com filhos pequenos sabemos que nenhum trabalho é vão no Senhor. Filhos se desviam, filhos se atropelam na caminhada, filhos se machucam, mas a palavra de Deus está na sua mente para trazer a lembrança em tempo oportuno de que ele recebeu a instrução de que Jesus é o caminho. E a igreja precisa deixar claro na vida das suas crianças, de nossas crianças, essa certeza que Jesus é o único caminho que leva à eternidade. Embora o mundo esteja com seus segmentos todos tortuosos, ofertando e toda a mídia presente tentando atacar de maneira maligna e perversamente das crianças, nós, pais e avós, precisamos ter cuidado com o que está chegando à mente de nossos filhos e ajudá-los a compreender as coisas que são necessárias e essenciais. A igreja também precisa libertar. Queremos ler esse texto de Marcos 9, 21. Qualquer irmão que achar primeiro do que som, pode ler, por favor. Marcos 9, 21. 9:21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele: Desde a infância. A Bíblia relata esse caso desse menino que estava sendo, em que uma entidade estava habitando. E aquele menino se tornou surdo, mudo, tinha ataques estilo epilepsia. E quando aquele homem foi confrontado, que a resposta dele foi: desde quando ele está assim? Desde a infância. Para a gente compreender que as coisas espirituais, que os principados, as potestades, não têm respeito pelas crianças. As crianças precisam estar debaixo de cobertura espiritual. É por isso que Deuteronômio ordena: fala a teu filho, abençoa teu filho, ensina teu filho, ama teu filho, concede a teu filho os direitos dele, para que ele tenha saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. Satanás tem um grande interesse em destruir a personalidade humana. E nesse afã de destruir, ele não poupa as crianças. Estamos convivendo nesses dias com quadros alarmantes de crianças sem identidade.
Sabe, Gilberto, qual é a grande pergunta da vida? A grande pergunta da vida é: qual é o sexo? Toda mãe gestante, Adalto que já vai ser pai, por certo, já está preocupada, porque a mãe não está aqui, eu estou falando para o pai, já está, né, ansioso. Qual será o sexo? Isso é de importância fundamental, porque a partir do conhecimento que cada um tem do que é, se forma e se firma a sua personalidade. Se é menino, tratado como menino, vestido como menino, brinquedo de menino, conforme toda essa cultura que a gente conhece desde pequeno. Ai, como eu sofria, porque eu gostava tanto dos brinquedos de menino, eu achava mais interessante. Jogar gude, peão, chutar bola. Uma cultura que prejudica as meninas de alguma forma, porque, né, não tem nada a ver, né? Se exercita mais do que aquela brincadeirinha quietinha de casinha. Eu nunca fui muito achegada, ficava muito quieta. E a gente sabe que há necessidades de extravasar na vida de uma criança, e às vezes se limita a menina. Não, menina tem que brincar, né? Só com boneca, só com casinha. E logo cedo empurra a menina para a cozinha, para a pia, e depois, né, a gente diz que a cultura é machista. Mas a grande realidade. E Satanás tem usado dessa artimanha maligna, perversa, para desnortear aquilo que Deus fez com tanta perfeição. Homem e mulher. Nesse afã de destruir a personalidade, a identidade, o inimigo tem conquistado espaço grande. E quando o indivíduo é ferido na sua personalidade, ele aleija o seu destino. Crianças com comportamento totalmente gays. É o clamor de muitas famílias, de muitos professores que se chocam diante dessa realidade. Crianças que já estão aleijando o seu destino, porque está lhes faltando os ensinamentos devidos, a orientação devida, o amor devido, a segurança necessária para crescerem em estatura, em verdade, em conhecimento, como Jesus cresceu. Jesus foi um menino criado por um adolescente, Maria, na sua humanidade, por um homem humano, José. Mas a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento, em estatura, em verdade, em graça, diante de Deus e dos homens. Papel da família, para que a igreja faça os consertos necessários na hora que chegar na igreja. A imoralidade tem se espalhado. A imoralidade vicia. Grande estatística de crianças abusadas sexualmente. Cientificamente é comprovado. Toda criança abusada na infância sexualmente terá dificuldades na vida conjugal. Serão pessoas frígidas. Carregarão consigo o bloqueio, a vergonha de ter vivenciado um sexo acelerado. E quando chega no casamento, tem sua vontade bloqueada. Por isso os psiquiatras, os consultórios psicanalistas estão cheios de jovens e adultos buscando respostas para suas inquietações, para suas insatisfações. E quando chega, abre o jogo, os resultados estão lá na infância. Porque todo adulto é o reflexo do que foi a sua infância. Se você teve uma infância bem amada, bem aceita, amor verbalizado, amor centralizado, é amor que é incutido, é amor que projeta
gente saudável, gente que vai ter autoestima normal, gente que vai contribuir para o crescimento e para a grandeza de uma cidadania. Gente que sofre nessas áreas, gente que vai precisar de tratamento, gente que vai precisar de socorro. Recentemente vimos no Fantástico aquela considerada rainha das crianças pelo mundo, expondo a sua verdade, e confessava ela dizendo: associo ao fato de ter sido abusada sexualmente na minha infância a dificuldade de manter um relacionamento duradouro na minha vida. E eu ouvi ela falando isso chorando. Então, ninguém está livre das artimanhas de Satanás. Quem tem que construir as cercas de proteção somos nós que amamos. É os pais que amam, é a igreja que ama, é a igreja que tem a mensagem da transformação na pessoa de Jesus Cristo. A igreja precisa apacentar, pastorear, guiar. Foi isso que Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois de 3 vezes perguntando, ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Quem ama Jesus tem que cuidar de criança. Quem ama Jesus tem que enxergar a necessidade da criança. Quem ama Jesus tem que sentir de perto a dor do que está acontecendo nesse mundo. A degradação moral, a falta de respeito, os abusos, os abandonos, as violências. A violência doméstica tem crescido mais do que a AIDS. E olhem que a AIDS está arrebentando. A violência doméstica. Pequenos indefesos são espancados pelos próprios que deveriam dar proteção, amor e livramentos. Muitos nem resistem. Por isso a estatística ainda é baixa, mas a grande realidade é que essa estatística de maltratos em crianças, ela está absurda e ela tem que incomodar a igreja. Ela tem que tirar o sono, o comodismo, a rotina da igreja, porque comodismo e rotina empurra para a apostasia. E nós precisamos ser despertados para as realidades que estão diante de nós. Porque Deus jamais nos daria uma missão que não fosse cabível ou capaz de exercermos. Poupar a vida é outra missão da igreja. Êxodo traz a história das parteiras, Sifra e Puá, que pouparam os meninos daquele desejo, daquela ordem de morte dada por Faraó. A Bíblia em nenhum momento elogia ou faz nenhuma apologia à mentira das parteiras. O que a Bíblia diz é, o que está claro é o quê? Mas aquelas parteiras, pelo temor a Deus, pouparam a vida daqueles meninos. É o temor a Deus. É o conhecimento de Deus. É o amor de Deus que vai nos fazer enxergar as necessidades existentes ao nosso redor. E por último, Mateus 18, de 1 a 5, nós leremos depois. E ele fala: dar prioridade. Então o papel da igreja no ministério com crianças, ele envolve receber, orar, clamar pela vida das crianças, preparar o caminho, libertar as crianças dessas entidades malignas, de violência, de abusos, de indiferença, de desamor. Crianças que nós vimos reportagem, ontem mesmo eu fiz questão de ficar acordada para ver um Globo Repórter que passaria já lá depois de 11, 12, quase meia-noite,
onde passava a reportagem com crianças envolvidas em drogas, e eu vi ali o quadro de um menino de apenas 12 anos, totalmente drogado, chamando pela mãe. Não tinha uma mãe ali para abraçá-lo, não tinha uma mãe ali para acalentar, não tinha uma mãe ali para encaminhar. Se a gente for esperar os sistemas de governo, as estatísticas só vão aumentar. Se a igreja não se levantar como uma atalaia, se a igreja não levantar a bandeira do amor, da misericórdia, da visão espiritual, da condição de fazer que foi dada à igreja, foi isso que Jesus disse aos seus discípulos quando ele estava com aquela multidão ali, que os discípulos queriam que ele libertasse aquela multidão, que enviasse aquela multidão de volta às suas casas, porque iria anoitecer e não havia comida para todos. A ordem de Jesus foi: dai-lhes vós de comer. A ordem de Jesus para aqueles dias é a mesma hoje para nós. A necessidade, a fome que está presente no mundo é papel da igreja, porque a Belém Efrata é a igreja. Belém Efrata é a casa do pão, é a igreja que tem o pão, é a igreja que tem a mensagem, é a igreja que tem o amor. E a gente quer trazer uma ilustração que a gente leu, achou interessante, talvez conhecida de todos ou de alguns, mas a gente vai colocar. Conta-se que numa floresta houve uma inundação. As nuvens choraram muito e aquilo que era para dar vida acabou trazendo morte. E os animais grandes começaram a fugir, os pequenos a seguir ao seu rastro. E de repente, uma andorinha é percebida. E as hienas, animais de grande porte, comentaram: andorinha, tá maluca? Para onde vai? Quer ser heroína? Você vai morrer. Olha seu corpo como é frágil. E aquela andorinha não deu ouvidos. E ela saiu em busca de alguém que ela pudesse salvar. E diante daquela inundação, ela observou que havia um filhote de beija-flor se afogando. E ela foi até aquele... Ela não sabia nadar, mas ela se lançou na água. E ela pegou aquele filhote de beija-flor com toda a dificuldade e trazendo no seu bico, ela voou até achar um lugar seguro para colocar aquele filhote de beija-flor. E quando ela já estava retornando, aqueles animais grandes tornaram a questioná-la. Utópica, tá doida? Vai fazer o quê? Vai perder sua vida. Irmãos, a resposta daquela andorinha tem que ser a minha e a sua resposta para os questionamentos existentes com relação à criança e todas as realidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aquela andorinha disse: só sou digna de minhas asas se as usar para fazer outros voarem. A igreja é a andorinha presente no mundo, questionada pelos grandes segmentos, indiferenciada, porque é só isso que eles sabem fazer: indiferenças, desamor. Mas a igreja está no mundo, com a força do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, para ir de encontro aos pequeninos que estão se afogando no mar de iniquidades. Existe um mar de iniquidades, e se a gente for sincero, ele está dentro de nossas casas, atraindo nossos filhos e nossos netos, fazendo eles terem mais prazer de estarem lá do que estarem aqui, roubando da criança a inocência e os privilégios de ser criança, fazendo com que criança não ache mais graça em jogar bola, nem puxar um carrinho, levando a criança para um lugar que não é de criança, porque esse é o desejo de Satanás, de matar dentro da criança os privilégios de ser criança, para ouvir de Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai. Precisamos, irmãos, abrir os olhos. É a igreja. É a igreja que está escalada, comissionada, autorizada